O que acontece após a morte? Todo ser humano vive com uma certeza silenciosa, uma certeza que ninguém consegue evitar, negociar ou adiar para sempre. Em algum momento, nós vamos morrer. Pode ser pelo tempo, pode ser por doença, pode ser de repente, pode ser quando ninguém espera. Essa é a única certeza que acompanha a humanidade desde o começo. Mas existe uma pergunta ainda maior do que a própria morte. Uma pergunta que atravessou séculos, invadiu templos, filosofias, religiões e noites de insônia. O que acontece depois? Depois do último suspiro, depois do silêncio, depois que o corpo para, o que sobra? Será que existe alguma coisa? Será que a consciência continua? Ou será que tudo simplesmente desaparece? Durante séculos, diferentes crenças tentaram responder isso, cada uma com sua visão, cada uma com sua esperança, cada uma com sua forma de encarar o inevitável. Mas será que alguma delas está certa? Neste vídeo, eu não quero te entregar uma resposta definitiva, porque talvez ninguém tenha, mas eu quero te mostrar algumas das visões mais marcantes sobre o que pode existir depois da morte. E no final, eu vou te deixar com a parte mais importante de todas. Então fica comigo até o fim. Seja bem-vindo ao The Friend. A visão ateísta. Na visão ateísta, a resposta é dura, direta e, para muita gente, desconfortável. Não existe alma imortal, não existe plano espiritual, não existe continuidade. A consciência, nessa perspectiva, é apenas o resultado da atividade cerebral. Seus pensamentos, suas memórias, seus medos, seus amores, sua identidade. Tudo isso seria fruto de impulsos químicos e elétricos acontecendo dentro do cérebro. E se o cérebro para, a consciência também para, sem continuação, sem percepção, sem depois, apenas o nada. Para alguns, essa ideia parece fria, quase cruel, mas para outros, ela carrega um tipo diferente de urgência, porque se essa vida for a única, então cada segundo importa ainda mais, cada escolha pesa mais, cada abraço vale mais, cada dia desperdiçado custa mais caro. Nessa visão, a morte não promete eternidade, ela exige presença. O Espiritismo. Já no Espiritismo, a morte não é um fim, é uma passagem, uma mudança de estado. Segundo essa visão, o ser humano não é apenas corpo, existe algo além da matéria, algo que continua existindo mesmo depois que o corpo cai. Quando a morte acontece, o espírito se desprende do corpo físico e segue existindo. Esse processo não seria o fim da identidade, mas a continuação dela em outro plano. Depois disso, o espírito passaria por um período de adaptação, e essa transição poderia ser mais leve ou mais difícil, dependendo da forma como a pessoa viveu. Aqui, a morte não é apagamento, é continuidade, e mais do que isso, é aprendizado. No Espiritismo, não existe condenação eterna como destino final, existe evolução. O espírito aprende, revê seus erros, amadurece e pode retornar em novas existências. A reencarnação, nesse sentido, não seria castigo, seria oportunidade, uma nova chance de crescer, de corrigir, de entender, de se tornar melhor. O Hinduísmo. No hinduísmo, a morte também não representa o fim, mas a lógica é ainda mais ampla. A vida humana seria apenas uma parte de um ciclo imenso, antigo e contínuo. A alma, chamada de Atman, não morre com o corpo, ela apenas deixa uma forma e assume outra. Esse ciclo de renascimentos é conhecido como Samsara, e o que influencia esse processo é o karma, ou seja, as ações de uma vida moldam as condições da próxima. Nada acontece de maneira totalmente aleatória. Aquilo que se faz, retorna. Aquilo que se cultiva, permanece. A grande meta, porém, não é renascer para sempre. É se libertar desse ciclo. É atingir um estado de libertação total. Um estado em que a alma não precisa mais voltar, não precisa mais repetir, não precisa mais carregar o peso do retorno. Nessa visão, a morte não é uma porta final, é apenas mais uma curva de uma estrada muito maior. O Islamismo. No islamismo, a vida após a morte é uma das bases centrais da fé. A morte não encerra a história, ela inaugura uma nova etapa. Após a morte, a alma entra em um estado intermediário, aguardando o dia do julgamento. E nesse dia, cada ser humano será ressuscitado e julgado por Deus, não apenas pelas ações, mas também pelas intenções. Nada passa despercebido, nada é esquecido,
Tudo é considerado. Aqui, a morte se conecta diretamente com justiça. Os que viveram com fé, retidão e obediência a Deus podem alcançar o paraíso, um lugar de paz, recompensa e plenitude. Já aqueles que escolheram o mal, rejeitaram a verdade e corromperam o próprio caminho, podem enfrentar a condenação. Nessa visão, a morte não é caos, é prestação de contas. O catolicismo. No catolicismo, a morte também é seguida por julgamento, mas existe um elemento muito forte aqui, a misericórdia. Segundo essa visão, após a morte, a alma passa por um juízo particular, e então seu destino é definido a partir da vida que levou, das escolhas que fez e da sua relação com Deus, céu, inferno ou purgatório. O céu é a união eterna com Deus. O inferno é a separação definitiva, e o purgatório é um estado de purificação, não como uma segunda vida, não como reencarnação, mas como um processo para aqueles que ainda não estão prontos para a plenitude. Aqui, a vida é única, mas a morte não encerra imediatamente todas as consequências daquilo que fomos. Ela revela o ponto mais importante. Agora, para por um segundo e pensa. Percebe como cada visão tenta responder à mesma dor, à mesma angústia, o mesmo mistério? No fundo, quando a gente fala sobre vida após a morte, a gente não está falando só sobre religião, a gente está falando sobre medo, sobre esperança, sobre culpa, sobre justiça, sobre saudade, sobre o desespero humano de olhar para o abismo e implorar para que exista alguma luz do outro lado. É por isso que esse tema mexe tanto com as pessoas, porque ele toca na parte mais vulnerável da existência. Cada crença tenta dar sentido ao fim. Cada visão tenta oferecer algum tipo de resposta ao silêncio. E talvez você concorde com uma delas, talvez com nenhuma, mas existe algo que deveria permanecer acima de qualquer diferença: o respeito. Porque por trás de cada crença existe uma história, existe uma dor, existe alguém tentando suportar a própria finitude, tentando entender por que existe, tentando encontrar um lugar no universo antes que o tempo acabe. E no fim, todos nós estamos tentando fazer isso. Talvez a pergunta mais importante não seja: o que acontece depois da morte? Talvez a pergunta mais importante seja: o que você está fazendo antes dela chegar? Porque enquanto ninguém volta com uma resposta definitiva, a vida continua cobrando decisões. Como você trata as pessoas? Como você usa o seu tempo? O que você constrói? O que você destrói? O que você deixa no coração de quem cruza o seu caminho? No final, independente da crença, talvez seja isso que mais importa. Não apenas o que vem depois, mas o que você se tornou antes do fim. Então viva de um jeito que a sua existência tenha peso, tenha verdade, tenha valor. Porque talvez o maior mistério não seja a morte, talvez seja passar pela vida inteira sem realmente viver.